Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Igreja Metodista Renovada de Colatina. O tema escolhido é cristão, espiritualidade, religião e a política. Iremos tratar porque tem uma eleição batendo na porta. Neste domingo, faremos algumas escolhas. Então, você poderá tirar suas dúvidas, tomar a melhor decisão com base em princípios bíblicos. Então, estou aqui com a minha amiga Jaqueline Arruda para me acompanhar, fazer perguntas ao bispo Edmagno Vieira. Gente, vocês viram? Olha que bênção essa mulher aqui do meu lado. Hoje eu não estou sozinha, meu povo. Boa noite, tudo bom com vocês? Já entra, já compartilha, já comenta, participa. Hoje a gente quer a participação de todo mundo que está aí do outro lado. Tá? Eu estou aqui com a Leandra Grise, ela não se apresentou, né? Falou de mim, não falou dela. Mas falei, não falei meu nome? Aí, gente, ó, maravilhosa. A gente vai juntas aqui fazer algumas perguntas. Para quem? Para o bispo Edmagno Vieira. Você tá nervosa, já que só um pouquinho. O convidado é uma benção, o nosso bispo. E a gente vai falar realmente de um assunto muito relevante para esse tempo. Quero convidar vocês para participar. Tá bom? Manda aí sua pergunta, tudo aqui pautado dentro dos princípios da palavra de Deus, guiados pelo Senhor e entendendo que o nosso papel aqui não é atacar ninguém, não é citar nome de ninguém, não é defender lado A ou lado B, mas é esclarecer à luz da palavra de Deus aquilo que, como cristãos, nós precisamos, né, entender para votar e votar direito, votar pelo menos no melhor candidato, tá bom? Aquele que mais se enquadra ali dentro daquilo que nós acreditamos. É isso. E nós estamos aqui com ele. Vamos apresentá-lo, né, Leandra? Sim. Será que precisa de uma apresentação? Será que o pessoal que está do outro lado não conhece? Fala aí, Li. Bispo Edmagno Vieira, pastor Edmagno Vieira. Já começo perguntando algo porque eu sou ovelha nova na Igreja Metodista Renovada de Colatina. Então, eu tive algumas dúvidas, chegando aí mais ou menos uns 30 dias. Por que de bispo? Por que de pastor? Porque em algumas igrejas a gente não vê a nomenclatura bispo. Então, já começa respondendo a minha dúvida aí. Pessoal, boa noite. Paz de Cristo a todos. É uma pergunta interessante, né? Qual a diferença entre um bispo e um pastor, né? A nossa igreja, ela tem a sua organização episcopal. Então, nós temos bispos e pastores. O pastor é aquele líder local da igreja, né, que cuida das ovelhas. Já o bispo, ele tem a função de supervisor. Esse é o significado de supervisor episco. O episco é aquele que enxerga por cima, né? Então, o bispo, ele é um supervisor que tem uma visão mais ampla do ministério. Os bispos, você vai ver que aparece na Bíblia quando os apóstolos estão estabelecendo as lideranças da igreja. Você vai ver em Atos, né, no livro de Tito, né, 2 Pedro, Timóteo, 1 Timóteo, você vai ver onde aparecem os bispos na organização da igreja como a cobertura da igreja, aquele que vai liderar a igreja. Os apóstolos, quando estão fundamentando a igreja, eles estabelecem os bispos para poder organizar a igreja, né? Então, a nossa igreja, a nossa organização eclesiástica, ela é episcopal. Como é que funciona isso? O episco é o supervisor. Então, a nossa igreja, o nosso ministério, ele é dividido em 7 regiões. Cada região tem um líder regional, né? Ou um líder distrital. Então, cada região tem um bispo, tem um episco. Eu sou um pastor normal, né, de ovelhas, mas numa função episcopal. Ou seja, o senhor coordena uma região. Eu coordeno uma região, né? Cada região, a primeira região é coordenada pelo bispo primaz, que é o nosso fundador, que é o bispo Hinaldo. Então, essa é a jurisdição onde ele está. Eu estou dentro de uma jurisdição. Por exemplo, todas as igrejas que nascerem dentro da minha jurisdição, a minha responsabilidade. Certo. As pessoas têm que se reportar a mim. Então, eu sou um líder regional. Então, é só uma organização eclesiástica. Eu sou um pastor normal, mas numa função episcopal. Ok? Ok. Agora eu tenho uma pergunta. Quanto tempo a Igreja Metodista está aqui na cidade de Colatina? Tem muito tempo? A Igreja Metodista, ela nasceu em 4 de agosto de 2001. Há 23 anos, né? Desde a fundação dela. Quando ela foi inaugurada,
23 anos exatos, né? Nós estamos em 2024. E quanto tempo o senhor tem de pastor e de bispo? Como pastor, mesma data. Tem Sim. 23 anos que eu fui ordenado como pastor e depois eu fui ordenado como episcopo, né? Para expandir a região, eu fui ordenado como um bispo. E tenho 11 anos que fui ordenado como bispo, com autoridade episcopal, pelo Bispo Hinaldo Barreto, em São Paulo. Certo. Li, Vamos começar a falar sobre eleição, né? política. Cristão, política, eleição tá aí. Gente, eleição municipal, né? Agora domingo já, não é isso? Já é domingo, tá batendo a porta, né? Então a gente tem uma perguntinha aqui, ó, bem importante. Eu acredito que seja a curiosidade, talvez, de muita gente que está lá do outro lado para ouvir do Bispo Edmagno. Dentro desse contexto mesmo que é o nosso tema, tá? O cristão e a política, né? Qual é o significado da política dentro da sua visão? Da minha visão. É importante ressaltar o seguinte: cada igreja tem uma maneira específica de trabalhar. Né? Nós temos uma visão, uma missão específica como igreja metodista. Né? Talvez a minha opinião sobre política e algumas coisas que a gente vai falar aqui, talvez vai divergir da opinião de outras denominações. É importante isso. Né? A gente não está aqui para monopolizar nada. A gente está aqui para mostrar para a sociedade, para as nossas ovelhas, o que nós vemos, como nós enxergamos a política. Né? Então, assim, algumas pessoas acham bom, vão achar bom, outros vão achar ruim, mas é importante entender a visão da igreja. Né? Política, dentro da minha visão, é algo necessário. Né? Necessário. A igreja, ela precisa realmente, a sociedade precisa participar, tem um compromisso democrático de participar de política. Né? A gente tem esse compromisso, faz parte das nossas responsabilidades sociais. Sim. Né? Então, assim, a gente não se exime disso. Temos que participar, sim, desse processo político, mas com limites. Isso é importante. Limites para a igreja, principalmente, é muito importante. E quando o senhor fala de limites, assim, para tentar dar um exemplo mais preciso, qual é esse limite? Qual o limite do envolvimento da igreja com a política? Eu acho que é importante para a gente também não romper, não quebrar esse limite, não fazer alguma coisa que de repente desagrada, principalmente a Deus, né? Que é o nosso... Sim. E mancha a imagem de Cristo da igreja também. Né? Sim. O nosso limite é a racionalidade. Esse é o limite do envolvimento com a política. A gente tem que ser racional. O que a gente vê, de vez em quando, é envolvimento de forma irracional. Então nós temos uma responsabilidade espiritual, principalmente como igreja, nesse processo, porque vai envolver uma liderança, uma autoridade dentro de igreja. Né? É muito importante saber que a autoridade espiritual é um pastor, que é a sua autoridade, mas um líder político também tem autoridade sobre a cidade. Então, a configuração espiritual de uma cidade, ela vai ser feita conforme quem está na posição de autoridade. Isso é importante saber. Sim. Então, muitas coisas que acontecem hoje na nossa vida é resultado de regências espirituais. A gente não pode subestimar isso. Né? A gente tem pessoas em vários países que lideram com justiça, outras com injustiça. Nós temos prefeitos de cidades com justiça e com injustiça, com honestidade e com desonestidade, e de acordo com essa regência, porque é uma autoridade instituída, né? A igreja tem que entender isso também, principalmente a igreja, e o plano espiritual vai ser afetado automaticamente se alguém errado subir no poder. Então, assim, o limite é a racionalidade. É a racionalidade. Muitas pessoas falam assim que o cristão ele tem que se envolver na política, ele tem que compartilhar sobre política, fazer parte da política, mas também tem aquela visão de aliança. Então, você se envolve, você compactua ali e acaba se aliançando. Então, como que o senhor separa? Eu preciso participar da política, eu preciso contribuir com a política, e o outro lado e aí as alianças que se tem que fazer no meio da política? Como a gente separa isso daí? Então, a participação da política de forma racional, a gente tem que saber separar o que é participar de um processo político, sim, democraticamente como cidadãos, e fazer aliança com a política. Então, são duas coisas diferentes. Né? Nós somos chamados para participar. Às vezes as pessoas falam assim, mas tem que participar. Claro, nós estamos participando. Sim. Nós estamos votando, nós vamos votar.
né? Todo mundo vai votar. E eu acho que todo mundo tem que votar. Participar e casar tem uma diferença aí, né? Quando fala de aliança, a gente lembra logo de casamento. É algo que realmente essa é a diferença. A racionalidade está em saber separar você participar de um processo político e de você fazer uma aliança. Uma aliança. O que é uma aliança? Quando você faz uma aliança com a política, é como se você fizesse um casamento com um político específico e a partir desse relacionamento com esse político vai gerar um filho. Esse filho que vai ser gerado é o compromisso que o político tem de entregar algum tipo de favor para a igreja depois que ele foi eleito. É aí que está o problema. É um pacto. Então, isso aí é uma aliança. Porque muitas pessoas se envolvem, muitas igrejas se envolvem com política já com intenções. Já tem intenção programada, já está tudo acertado. Você me apoia e você vai ter isso. Certo? Então, assim, agora a nossa participação com racionalidade teria que ser, vamos votar, dentro dos princípios espirituais, vendo como que Deus vê essas questões, vê quais são os candidatos mais próximos da nossa realidade, do nosso contexto espiritual, né? Então, assim, isso é ser racional. É importante, né? Fazer aquela investigaçãozinha, procurar saber os antecedentes desse candidato. O passado que já foi feito, né? Se já esteve na política, o que ele realizou de fato, o que ele aprovou, prometeu, né? Ou não aprovou, né? Então, de onde vem essa... Porque a gente percebe que as pessoas elas têm uma dificuldade de participar da política de uma forma coerente, de uma forma honesta, né? De onde vem essa dificuldade que as pessoas têm de participar da política de forma honesta e coerente, sabe? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de analisar para escolher bem, sabe? Por quê? Como que o senhor vê isso? Já que para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho na história para entender como que o Brasil foi criado, né? Como que o Brasil surgiu, como o Brasil foi colonizado. Você tem que entender um pouco da história para você entender as questões espirituais, morais do país, né? Como que as coisas, qual é a índole do brasileiro. O Brasil, ele foi colonizado dentro de um contexto de exploração sexual, de violência e ambição por riquezas. Foi isso que aconteceu, né? Logo que os europeus portugueses chegaram no país, quando eles chegam no país, essa é a intenção dos portugueses em explorar a riqueza da terra. Começando pelo pau-brasil, depois indo para as outras riquezas minerais. Então, o que esses estrangeiros encontram? Quando eles chegam com seus navios nas praias do Brasil, que não era Brasil ainda, eles encontram um grupo de pessoas que já estão morando ali, né? Aí você vai dizer, são os índios. Chamados índios. Por que índio? Porque, na verdade, houve um erro histórico, né? Quando os portugueses chegaram nas praias do Brasil, eles viram um grupo de pessoas que já estavam ali, né? Os primeiros, na verdade, vamos dizer, os primeiros moradores, ocupadores da terra, e eles acharam que estavam nas Índias. Então, por isso que veio esse apelido índio, né? Os índios que estavam ali é chamado de ameríndios, que são os primeiros índios que povoaram as Américas. Então, os índios fizeram muita resistência com os portugueses para a colonização do país, na entrada para dentro do país. Então, com essa resistência, os portugueses acharam por bem enviar o grupo religioso, que eram os evangelistas, né, que começaram a entrar pelo lado espiritual. Né? A gente tem os padres que vieram, né, os jesuítas que vieram para poder conseguir convencer esses índios. Como os índios são místicos, né, principalmente naquela época, eles aproveitaram porque a questão mística assusta, eles têm muito temor. Então, a ideia de trazer os jesuítas, a ideia de trazer padres para poder, como se fosse conseguir acessar a mentalidade dos índios, foi a estratégia de Portugal para poder convencer. E com isso, os índios também não deram conta do trabalho. Depois vem a importação de escravos, e você tem ali, no meio dessa exploração do país, você tem como pessoas trabalhando em favor dos portugueses, você tem índios e você tem africanos.
Aí quando você tem africanos, você traz toda uma cultura da África para cá. Aí você tem ali, diante dos abusos, você tem muitas crianças nascendo, né, sem saber quem eram os pais. E aí você tem pessoas nascendo com origem portuguesa, com origem africana e com origem indígena. Então nós somos um mesclado desses três grupos. Nós temos a ambição pela riqueza vindo dos portugueses. Sim. Nós temos o misticismo vindo dos índios e dos africanos. E também um grande problema do brasileiro, que é uma das características nossas como brasileiro, nós somos formados desses três grupos, nós somos descendentes desses três grupos, né? Africanos, índios e portugueses. E uma coisa muito séria que surgiu foi a arte de negociar. De negociar. Essa negociação nasce também da índole espiritual deles. Por exemplo, os portugueses negociando com seus ídolos, né, com as suas novenas, com seus santos católicos, nós temos os portugueses. Nós temos os índios negociando com os espíritos das florestas, e nós temos os africanos negociando com os exus e com os orixás. Então, um povo que é acostumado a negociar, fazer negócio. Está sempre alguém oferecendo uma oferenda, porque isso vem da África, né? A Umbanda, essas coisas. Então, o povo brasileiro nasce com essa índole de desejo desenfreado de enriquecimento, essa gana por enriquecimento, e nasce também com o misticismo, por isso que nós somos sujeitos a muita manipulação por causa do misticismo, né, e a capacidade de negociação, abertos à negociação. Então você surge um povo onde os políticos eles acabam analisando, né, a inteligência dos políticos é analisar o caráter do povo brasileiro, a essência moral e espiritual do povo brasileiro, e eles são hábeis para poder fazer uma construção de política que possa seduzir. Aí você vai ter ali aqueles que vão vender o voto, né? Comprar. Por que eles vendem? Porque tem quem compra. Esse é o problema. Não adianta você acabar com os compradores, os vendedores. Sim. Você tem que acabar com os compradores, né? Porque eles conhecem a índole, eles sabem exatamente que tipo de comida, estou falando no sentido figurado, que eles precisam dar para as pessoas cederem, para se vender de alguma forma. E com isso, o Brasil ele carrega um problema espiritual e moral muito grande, de imoralidade, idolatria, e, ao mesmo tempo, corrupção. Corrupção. Então, nós temos, olha só, nós temos um povo corrupto. Pastor, mas como corrupção? Como corrupção? Nós somos um povo, na sua maioria, corrupto. Se você for ver, você tem a pessoa que rouba a energia elétrica, faz gato. Nós temos a pessoa que rouba sinal de internet, o cara que rouba o lugar da grávida no ônibus, o cara que corta fila. Isso é corrupção. Sim. O cara que pede uma vantagem para poder ser chamado no concurso, enquanto ele está lá atrás na fila, então isso é corrupção. É porque muitas vezes as pessoas acham que corrupção é só quando você pega uma grande quantidade de dinheiro que não é sua, ou quando você... Nos cofres públicos. É isso aí, ou quando você faz essa negociação, né, por debaixo dos panos, e não é bem assim. Se a gente for parar para pensar, a corrupção é como o senhor citou, às vezes alguém que está, infelizmente, talvez até assistindo, ou qualquer um de nós em algum momento, se não vigiar, a gente pode se ver nesse lugar aí. Exatamente. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque, quer dizer, vem então dessa raiz. Resumindo, vem dessa raiz. Você tem que analisar as questões históricas do país no seu nascimento, nascedouro, para você entender a configuração do brasileiro. Então a classe política entende muito bem isso. E você vê também esse domínio vindo também de pastores, a capacidade de manipular pessoas por entender a característica da pessoa, de um misticismo, da ganância de querer enriquecer de qualquer forma. Você vê muita gente envolvida com coisas para poder enriquecer rápido. Você quer levar uma vantagem para a sua igreja crescer. Às vezes a gente tem falta de fé e começa a apelar para outros recursos, como fazer uma aliança corrompida com a política para poder ter algum benefício. Eu achei interessante que o senhor disse uma coisa sobre quando essas mulheres eram
expostas a portugueses, a africanos, tendo filhos de uma Exploração sexual forma mesmo, né? Devia muito desenfreada e sem saber, aí que está o ponto, sem saber o pai. Paternidade. Então, a paternidade me chama a atenção naquilo que o senhor disse, porque quando aquela criança, aquele ser humano, ele não sabe a sua origem, ele vai por qualquer caminho, ele aceita qualquer coisa. Então, aí já temos mais um ponto. A pessoa não sabe quem é, o quão importante ela é, então, qualquer coisa que me aceitar, que me oferecerem, eu vou aceitar. Leandro, o que você falou aí é uma coisa muito importante. Você detectou uma coisa muito importante no perfil do brasileiro, porque nós somos um país sem pai. De órfãos. De órfãos. Sim, infelizmente. Por sermos concebidos lá no nascedouro, né, da colonização, sem saber quem é o pai. Por isso que quem não tem pai é vulnerável. Sim. Então, a dificuldade de conexão com Deus parte do problema da paternidade, da falta de paternidade, e nós temos um povo que, como foi muito abusado, né, moralmente, sexualmente, né, um povo que passou por violência, imagina como foi isso, a exploração dos escravos aqui, né, os navios negreiros, quantos escravos morriam na viagem, chegava navios aqui que você tinha que jogar o navio fora de tantos mortos que tinham dentro. Você não tinha como recuperar o navio, né, de tanta violência que aconteceu. Então, esse é um trauma que existe na raiz dos brasileiros e por isso você pode perceber, o nosso país é assim. É um país que reclama, mas não reage. As pessoas reclamam, questionam, mas elas não reagem. É um estado de passividade próprio Sim. do órfão. Do órfão. Do órfão que não tem pai. Não tem a quem recorrer. Não tem a quem recorrer. Aí você diz, se o governo aumentasse hoje o combustível para R$20, a galera reclamaria e daqui a pouco estava todo mundo abastecendo. Sim. Não tem um espírito de revolução. Não tem um espírito de falar, nós vamos mudar esse negócio, nós vamos fazer diferente. Nós não aceitamos isso. Então tudo que se impõe quando você está num estado de passividade por causa da falta de paternidade, é claro que vai acontecer. Né? A pessoa você vai dizer, o brasileiro não sabe dizer não. Ele diz que vai reagir, nós não vamos aguentar. Não aguenta. Então, por isso que há uma facilidade no meio político, no meio dos governos, em fazer o que quer com a população, né? E por isso que as coisas não mudam. Então, a coisa é muito mais profunda do que a gente imagina. Toda essa questão que foi falada, antes da gente falar sobre a paternidade, como que chega até nós? Chegou a Colatina, por exemplo. Né, porque essa história veio... Vamos falar de Colatina. Sim, que é a nossa realidade. É a nossa realidade. Como você vê toda essa situação do Brasil aqui, hoje, na nossa realidade? O reflexo do que está acontecendo com o nosso país está acontecendo automaticamente em todas as cidades. Pode ter algum tipo de variação. Nós temos uma regência superior que começa no governo, né, federal. E isso começa a ser pulverizado, tem uma influência espiritual que acontece em Colatina. Colatina, ela foi desenhada por Deus para ser uma cidade próspera. Ela foi desenhada por Deus para ser uma cidade muito próspera. Você percebe. Colatina é uma cidade de igrejas pequenas, Sim. Igrejas centenárias que não cresceram, que vivem conflitos até hoje, porque as igrejas, à medida que você vai amadurecendo, a igreja vai passando os anos, a igreja tem que amadurecer automaticamente. Exato. E começar a rever algumas coisas. A gente percebe que igrejas que quase estão com 50 anos, 60, 70 anos na nossa cidade, igrejas antigas, que estão vivendo os mesmos problemas, igrejas que não amadureceram, e nós temos, infelizmente, é ruim dizer isso como pastor, nós temos igrejas mirradas. Nós vemos outras cidades ao redor de Colatina, com grandes igrejas, e cidades pequenas. Nós vemos outras cidades organizadas, muito organizadas, limpas. O contexto de Colatina é um contexto antigo, onde você tem uma topografia difícil, você tem um trânsito caótico há muitos anos, nós temos um contexto espiritual extremamente perigoso, a cidade é mapeada espiritualmente de forma negativa, com casas de prostituições nas entradas da cidade e motéis. Então, a cidade é muito bem mapeada e essa dificuldade em rompimento, grandes pastores da nossa cidade,
hoje enfrentam dificuldades espirituais gravíssimas, porque existe um contexto espiritual que está sendo ignorado. Por que eu digo que Colatina foi desenhada por Deus para ser a cidade mais próspera? Por quê? Primeiro, por causa da sua localização geográfica. Né? Você já viu aquela expressão que diz, eu vou te dar um norte? Por exemplo, Colatina é a princesa do norte. Princesinha do Norte. É a princesinha do norte. Então, é uma cidade banhada por águas. Todas as civilizações que foram desenvolvidas à beira de águas, tanto mares como rios, elas se tornaram prósperas. Nós temos o Egito, nós temos Mesopotâmia, nós temos Corinto, Fenícia, todas as cidades foram beneficiadas ou pelo desenvolvimento agrícola ou pela capacidade portuária. Então, toda a civilização que é desenhada próxima, ela nasce próxima de águas, ela foi desenhada por Deus para ser próspera. Entende? Por que as cidades portuárias perto dos mares elas são tão poderosas? Porque é muito imigrante que chega, é muita possibilidade que chega, é muita coisa. Você vê que Paulo escolhia essas cidades estratégicas para desenvolver o evangelho, para plantar o evangelho, porque tinha muitos estrangeiros, entende? Então, a possibilidade portuária e a questão agrícola é muito séria no desenvolvimento de uma cidade. Por que Colatina hoje não tem uma relevância tão grande como deveria ter? Porque ela está bem centralizada, ela está geograficamente instalada entre várias cidades, que ela deveria ser uma referência para todas as cidades. Você vê que é uma cidade que você vai fazer, você tenta fazer uma coisa, não funciona. E, infelizmente, eu falo assim, por algumas vezes que estive em outras cidades, a gente ouve algo bem negativo. Sim, como, por exemplo, Colatina é a cidade que mata profetas. Isso é muito ruim para nós ter essa, sabe? Então, eu acho que, ouvindo o senhor falar, dá para a gente entender um pouco o porquê de tantas coisas, de igrejas mirradas, dessa fama lá fora, né? E aí, a gente tem visto, mudando um pouquinho aqui, avançando, a política, assim, está aparecendo, de maneira geral, principalmente no nosso país, tem hora que parece uma palhaçada. Real. Né? Você vê situações que a gente vê memes depois na internet, enfim. Mas como que o senhor definiria, então, uma política séria? Que eu acho que está tão bagunçado, sabe? Eu usei aqui esse termo, né? Parece realmente uma palhaçada, a gente vê meme, vê isso e aquilo, com uma coisa que deveria ser séria, né? Mas acho que a gente está perdendo um pouco até esse entendimento. O que é uma política séria? Como definir uma política séria? Porque a gente está sendo bombardeado com isso, com piada, né? Com essas notícias. Você abre o Instagram, você vê meme, chacota ali. Piada, palhaçada, meme, isso aí. Então, a política séria, como definir? Eu gostaria só de fazer uma pontuação aqui, antes de definir essa política séria. Ouvindo falar sobre Colatina, eu fiquei pensando, não sei se você também ficou, poxa, por que não é diferente? Por que não é diferente? A gente tem tantos atributos, né? Empresas muito grandes, nomes de empresas bem conhecidos pelo Brasil. Tanta gente de outras cidades próximas vem para Colatina. E aí é revoltante. Para fazer alguma coisa. Ouvindo, eu falei, poxa, o que a gente pode fazer? Mas acho que a resposta nesse momento é pensar no domingo. Votar o que a gente pode fazer? Então, se você ficou aflito assim como eu, poxa, minha cidade é tão linda, poxa, minha cidade tem tanto potencial. Então, vamos pensar no domingo e vamos ouvir agora sobre a política séria. Porque a política séria, então, depende de cada um de nós. Olha, também. Meu ponto de vista no desenvolvimento de uma política séria é você ter uma política visando o bem da comunidade. Isso é teoria, mas na prática a gente não vê isso. Sim. Porque existe uma má índole movendo políticos. A política séria, número 1, é você ver ou lutar ou realizar a política para o bem de uma comunidade. Segundo ponto é você pensar nas gerações futuras. Então, política é também pensar nas gerações futuras. A gente não pensa só no hoje. Porque pensar nas gerações futuras é não ser egoísta. É não ser egoísta. Quando você constrói algo que vai
favorecer as próximas gerações, isso é uma visão divina. Só um homem de Deus, uma mulher de Deus pode pensar assim em preservar o meio ambiente, a plantar árvores, a cuidar de animais. E isso só faz quem tem Deus por dentro. Então veja bem, jogar papel na rua, destruir a natureza, poluir rios, isso são atitudes de gente que só pensa no hoje. Então nós podemos realizar coisas que vão favorecer as próximas gerações, porque Deus é um Deus de gerações. Sim. A igreja tem que ver isso, porque Deus é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é um Deus só de Abraão. Então, se nós temos que pensar nos nossos filhos, os que vão ficar. Nós temos que preparar uma igreja para amanhã, não é só para nós. Então, as decisões que eu tomo hoje, elas podem afetar as próximas gerações. Sim. Então, por isso que eu tenho que pensar, pastor, mas a gente tem que ver isso. A gente tem que ver isso sim para hoje. Mas e amanhã? E como que nós vamos deixar? Qual a construção que nós estamos fazendo, política, de filosofia, né, de espiritualidade para as próximas gerações, para os nossos filhos? Que tipo de mundo nós vamos deixar aqui? Só quem tem Deus na vida que consegue pensar num plantio que vai ter uma colheita nas próximas gerações, mesmo quando a gente não estiver aqui. Então, mas existem pessoas que têm Deus por dentro ainda. Sim. Então você vê por que nós podemos ter a certeza da presença de Deus. Porque o bem existe ainda. Porque se o mal tivesse tomado conta de tudo, nós não estaríamos aqui. Então a gente vê que existe uma graça de Deus presente. Nós vemos a presença de pessoas cheias do Espírito Santo na terra, com essa atitude de preservação, de lutar por valores, por princípios, por ética, que são coisas muito mais importantes do que dinheiro. Certo. Gente, eu acredito, e aliás, a gente vai começar daqui a pouco a interagir um pouquinho com o pessoal que está do outro lado, né? A gente quer ouvir se vocês estão gostando. Eu confesso para vocês que o papo tá bem sério, né? Ó, até parece que eu sou tão séria assim. O papo tá bem sério, mas é um assunto que exige da gente um pouco disso. O senhor falando aí sobre essa questão de cuidado, meio ambiente e tudo, ou seja, até a nossa própria Colatina, a gente pode começar fazendo a nossa parte. Claro. Vamos começar fazendo a nossa parte. Eu tenho que pensar que no futuro eu vou ter netos e meus netos têm que estar numa cidade melhor. Porque, na verdade, né? a gente acaba colocando a culpa toda nos políticos. É. Mas não joga pro peito. Fala, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer agora para contribuir de alguma forma. Isso aí. É por isso que a gente vai chegar lá, que vai começando a esquentar, tá, gente? É porque vocês não têm acesso a tudo aí, mas vai começar a esquentar. É por isso que tem vezes que o Bispo de Magda está pregando, aí ele fala alguma coisa nesse sentido aí, tipo, e nós, né, como igreja? Sim. Antes, quando eu tinha um pensamento um pouco mais religiosa da coisa, parecia assim, o ímpio é só quem está lá fora, eu não tenho, eu só tenho atitude justa, certo. Entendeu? E não é por aí, a gente vai entrar nisso aí daqui a pouco. Gente, tem um diretor aqui, tá? O pessoal trabalhou bem, né, Li? Isso aqui tá muito chique. Vocês não podem ver do outro lado, mas tá muito legal. E aí, daqui a pouco, a gente vai começar a interagir com vocês, tá? Mandem perguntas. Ó, deixa aí, deixa um joinha, faz alguma coisa. E compartilha, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Isso aí, isso aí. Então, ó, a gente vai seguindo aqui. O Bispo de Magno tá tirando as nossas dúvidas. Tá, eu confesso para vocês que eu estou aprendendo muito, eu fico assim olhando assim, porque realmente eu tô tentando captar aqui. Ele falou da topografia de Colatina, né? Aí eu ia brincar e falar assim, eu moro no morro. Mas aqui em Colatina quase todo mundo mora no morro, é cidade, gente. É uma cidade de montanhas. É verdade. Então tá, gente, nós vamos dar uma pausa, é isso, gente? Uma pausa de 2 minutinhos e a gente já volta com vocês. Vai preparando, dá tempo de ir no banheiro, né, Li? Isso, de convidar mais pessoas para assistir. Isso, como eu já tô com fome aqui, eu vou te encorajar. Dá tempo de entrar ali no aplicativo e pedir um lanche, tá bom? Robinho, vai preparando aí que quando chegar em casa, eu falei com ele, Bispo, hoje é um lanchinho, tá bom? É um lanchinho, eu não gosto de cozinhar, mas deixa esse papo para outra hora. Daqui a pouco a gente volta.
Voltamos. Eu acredito que você já convidou a família, convidou os amigos, já deu tempo. E nós vamos dar uns ois, uns alôs aqui para quem. Pegaram a Coca-Cola gelada? Gente, crente gosta de Coca-Cola gelada, ó. Eita. Tem muita gente aí. Tem muita chat, gente aqui. hein? Esse pessoal tá, ó, animado. Ó, mandar um abraço. Aqui, ó, Fábio, Renato, Elisângela, a nossa psicóloga, maravilhosa. Natália, ó, Ana Paula, gente, muita gente aqui, ó. Arlete, Tina, tentar falar o máximo possível aqui, ó. Daniele, Thaís, Ana, Liliane. Ê, Liliane, como é que vai ter de janta aí hoje, hein? Fala que eu saio daqui, pego o carro e vamos parar lá, hein? Olha só, a Leide, ó, gente, a Leide tem que ser mais especial, porque é a patroa. Olha só, o que ela tá querendo, olha. Brincadeira da parte. Ó, quem tá aqui? Garagem Automóveis, Geise, eu vi você lá, cuidando, ela tem um pet shop. É uma loja de indicação de pet shop. E é bem legal, Vou ela saber. faz os videozinhos dos cachorrinhos, eu gosto. Você gosta de cachorro? Eu também. Você gosta disso? Nossa, Mas o senhor tem cachorro ou gato? tem gato. Tem gato. Ó, Wanderson, aí aqui, gente, o Renato Moreira, ele disse assim, profissional. Sério, tá mesmo? Tá aparecendo, irmão? Meu Deus. Ajuda nós, Senhor. Vamos agendar o próximo, então, depois dessa. A gente tá hein? tentando, né, amiga? A gente tá tentando. Vamos agendar o próximo. Ó, Sandro tá aqui. A paz para todo mundo. Boa noite para você que tá aí do outro lado. Gente, vocês estão gostando? Mandem perguntas daquelas bem inteligentes. A gente não vai citar nome de ninguém, a gente falou, a gente prometeu, não pode. Tá tentando manter a calma. Eu queria chegar aqui, falei que eu queria chegar aqui com um banquinho assim, para brincar, e falar, vamos falar de política, com a cadeirinha. Eu queria, mas aí eu falei, não, né? Não. Diante do bispo é melhor não. Não é esse Quero permanecer propósito membro não é esse. dessa igreja, o propósito não é esse. Não. Mas aqui, você do outro lado, mandem perguntas, tá bom? Que a gente vai filtrando aqui e, na medida do possível, a gente tenta responder. Li, tem uma pergunta agora que agora começa a esquentar a coisa, Quero hein? saber se todo mundo já voltou. Deu para ver aí? Olha, voltou. Tem muita gente porque aqui. a pergunta é polêmica. Tem muita gente. Esperamos que este vídeo, olha, chegue uma hora dessas aos políticos dessa e de outras cidades. Tomara que todos nós possamos Compartilha aprender depois, juntos, né? né? Claro. Com essas informações aqui. Vai lá, Li, com você. Vamos comentar aqui agora. Vou perguntar para o senhor tirar a dúvida da galera da igreja, da galera que congrega, não somente em Colatina, mas em todo lugar que estiver nos assistindo, político dentro da igreja. Como o senhor vê alguns pastores, líderes que comprometem os seus membros, que deixam, meio que pode até que deixa claro, às vezes entre as linhas, uma indicação de um político? Um líder religioso, ele pode tomar esse lugar de Tipo de orientar um candidato específico, um Li, candidato específico para os membros da igreja? Uma coisa é entender que o pastor ele também é um eleitor. Sim. Se as pessoas me perguntarem qual é a minha opção, eu vou falar. Vai dar sua opinião. Certo? Eu acho melhor, eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem social também, de entender o que é melhor para a cidade, ok? Mas um político comprometer a sua igreja local com um candidato específico, eu não acho certo. Por quê? Primeiro que a gente não pode dar nada daquilo que não é nosso. E a igreja não é do pastor. Isso tem que ficar bem claro. Igreja não pertence a pastor. Nós não podemos entregar uma igreja para um político específico, comprometendo uma igreja para um político específico, como se fosse dando um cheque em branco. Né? É o que aconteceu. Muitas pessoas escolheram políticos nas eleições passadas, confiando tudo, usando profecia, né? E hoje a gente viu o resultado que deu. Então, o envolvimento da igreja, ela falha nisso quando ela faz de forma errada. Então, uma igreja, um pastor, ele tem a sua opção política, ele pode, como pessoa, comunicar, tá certo? Não como pastor tentando influenciar. Mas vamos falar da instituição. Uhum. A igreja pertence ao Senhor. Sim. Então eu não posso comprometer uma igreja que não é minha. A igreja não me pertence. A igreja pertence a Jesus.
certo? Então, assim, resumindo, é um líder espiritual que possui um espaço de autoridade concedido por Deus de forma graciosa, por graça, ele não tem o direito de acessar consciências para poder apoiar um político específico. Então, eu vou repetir. Um líder espiritual, ele não tem o direito de usar um espaço de autoridade concedido por Deus, por graça e por misericórdia, que é um espaço de autoridade concedido por Deus. Ele não pode usar esse espaço que pertence a Deus, mas que foi dado para ele como uma concessão. Ele não pode usar esse espaço para acessar as consciências das pessoas em favor de um político específico. É um espaço concedido por Deus, mas com um propósito específico que não tem a ver com a política. Exato. Não é? Exatamente. Eu dou um exemplo para vocês, por exemplo, de uma autoridade. Por exemplo, um psicólogo, ele tem uma autoridade sobre a pessoa, porque ele sabe de tudo que a pessoa está falando. Você vai colocar todos os seus problemas diante de um... Você vai colocar a sua vida diante de um psicólogo. Ele pode usar isso contra a pessoa. Para um propósito. Ele tem uma ética. Se você tem um ginecologista, ele tem acesso à mulher. Ele não pode Agora, quebrar. se ele vai usar, né, esse acesso para o seu bel prazer, da mesma forma é você usar uma posição de autoridade dada por Deus para você fazer o que você acha que pode fazer. Então, esse é um problema. Então, parte do princípio que a igreja não pertence a nós. Pertence a Deus. Nós somos secretários de Deus. Secretários. Se você vê o Salmo 23, o salmista diz, o Senhor é o meu pastor. É o Senhor. É o Senhor. Né? Então, assim, o pastor de verdade, verdadeiro, é o Senhor. Não somos nós. Então, nós não temos esse direito, né, de usar esse espaço. A sentença de que um líder que faz dessa forma, ele acaba vendendo a igreja para um político, é verdadeira? De certa forma é. Porque uma negociação. A palavra de um pastor, ela tem muito peso. A palavra de um líder espiritual, e a pessoa, ela entende que Deus está direcionando. Né? Sim. E não é assim. Muitas vezes são pretensões particulares. Então, assim, a ética espiritual requer você saber separar as coisas. Política é uma coisa muito séria. Né? Nós tivemos na história, como eu disse para vocês, uma coisa é você se envolver com a política, outra coisa é você fazer aliança com a política. Uma coisa é importante saber: usar o nosso direito de voto, participar da política de forma séria e ética, é o nosso dever. Agora, casar com a política, fazer aliança com políticos, todo casamento com política nasce filho deficiente. Todo casamento. Toda vez que você vir a igreja casando com a política, nós vamos ver filho deficiente depois. É o que aconteceu na história. Vai ter um problema. O primeiro casamento aconteceu quando a igreja se uniu ao Estado. Vocês conhecem a história de Constantino. Na suposta conversão dele. E o que virou? O que aconteceu com a igreja apostólica. Fundamentada nos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, o que aconteceu com ela. Né? Então, assim, dentro do meu ponto de vista, não tem esse direito. E político no altar também, não? Eu acho que quando você coloca um político no altar, você está comprometendo toda a igreja. Você está violando o livre-arbítrio da igreja. Porque, olha só, uma igreja que quer crescer, uma igreja que entende o que é democracia, respeito às pessoas, ela tem que entender que dentro de uma igreja pode ter gente que tem opções diferentes. Sim. Então, pode ser que um grupo vota no A, o candidato A, outro grupo vota no candidato B ou C, isso é um direito da pessoa. Quem sou eu para poder dizer? Então, assim, a igreja se faz assim, respeitando, em primeiro lugar, o direito de cada um. Deus respeita o livre-arbítrio. Por que um pastor não tem que respeitar? Você vê na Bíblia Deus forçando alguém a fazer alguma coisa? Você não vê. Jesus disse, eis que estou à porta e bato.
Se alguém. Ele Se entra você isso aí. quiser. abrir. Então, quando você coloca um político em cima do altar, você está dizendo para a igreja, vocês estão entendendo, hein? Indiretamente você está Vocês estão sugestionando, entendendo? né? Ou seja, você está dando um cheque à igreja como um cheque em branco na mão de um cara. Uhum. Se ele fracassar e for corrupto, porque ninguém sabe o que vai Você acontecer. apoiou um corrupto. E qual é a implicação espiritual? Porque isso vai mexer com o contexto espiritual da cidade. Exatamente. Aí depois de uma igreja, então, pode realmente não crescer. Alguns fracassos espirituais da igreja se dão por isso. Exatamente por isso. Exatamente. Agora então a gente deu até para fazer um uma veneno. ligação com aquela pergunta que você respondeu lá atrás. É um veneno que mata a longo prazo. Depois a igreja morre lá na frente, você tem a queda de um pastor, uma igreja que fecha, você não sabe o que você plantou lá atrás. Uhum. Você quebrou um princípio espiritual. Às vezes fica buscando um motivo para aquela situação no tempo presente. Exato. Mas pode ser a colheita de algo que você fez lá atrás. Porque a gente esquece, a gente tem memória curta. A gente esquece. Tem memória curta, mas aquilo que você semeia, você colhe. Por exemplo, se a igreja de fato entender isso, não vamos colocar político no altar, não vamos vangloriar um político dentro da igreja. Será que assim elegeríamos menos cristãos? Ou não tem ligação? Na verdade, a igreja tem que ser inteligente, você tem que pregar princípios. Sim. E nós devemos usar os nossos princípios para escolher. Uhum. Ok? Então, a igreja não tem que falar de política no altar. O altar é algo sagrado. Nós temos um compromisso em propagar o evangelho e falar de Jesus Cristo. Então eu não posso usar esse espaço do jeito que eu quero. E em cima do altar, quando eu coloco um político, uma opção pessoal minha, e ninguém tem certeza do que vai acontecer, qual o desdobramento que vai haver a partir da gestão dessa pessoa. Então quando você coloca a sua igreja ali, você está dizendo para os membros, você automaticamente está desrespeitando aqueles que têm outra opção. E aqueles que têm outra opção? E aqueles que não concordam com você, como é que fica? Eles vão sair da igreja? Fora que é muito triste, porque agora eu estou falando de uma coisa assim, que como cidadã eu já observei muito e acredito que vocês também. Muitas vezes a gente observa que alguns candidatos, eles na verdade aparecem no meio religioso no momento das eleições, sabe? Eles chegam naquele momento ali. E realmente parece que o povo esquece que durante todos os outros dias, né? São 4 anos, né? Sim. Durante muitas vezes 3 anos e meio. Essa é a indicação. Ele sumiu, ele essa não, é a ele não tem indicação um que você não compromisso. deveria votar nele. É igual o cara que te oferece propina. Se você for uma pessoa que tem um pouco de racionalidade, né, um cara que não respeita um processo político sério, um cara que acredita em Deus, ele não faria isso. Né? Se ele tem que estar lá, Deus vai colocar. E ele, quando um cara te oferece, quando uma pessoa me oferece alguma coisa, ele já está desqualificado para ser um gestor, está desqualificado para ser autoridade sobre a minha vida como alguém que vai assumir uma prefeitura ou um governo ou um presidente. Então ele está desqualificado. Então a igreja tem que observar esses movimentos. Sabe o que eu faria, depois desse bate-papo nosso? Todas as pessoas que venderam seus votos, né, porque tem muita gente que já venderam, já receberam algumas coisas. Já se comprometeram. Já se comprometeram. Eu daria um conselho para essas pessoas. Qual? Diante de Deus, eu falaria sim para elas, não vote nessas pessoas. Porque esse é um sinal. Quem comprou seu voto, seja ser humano pelo menos por 1 minuto. Tenha um pouco de Deus dentro da sua vida, pelo menos por 1 minuto. Seja uma pessoa cristã por 1 minuto. Se o cara comprou o meu voto, ele respeitou o processo. Ele respeitou o processo que Deus ele tem interesse em colocar pessoas em posições de autoridade. Isso é de Deus. Agora, se alguém me oferece, é uma das coisas que eu digo, se me oferecer, já começou mal. Começou mal. E outra coisa, na questão da igreja, a igreja tem muito mais para dar. Nós temos que dar a direção. Nós somos a igreja. A gente não pode se colocar como alguém que depende. Não. Porque a gente não depende a igreja de é maior. A gente depende de Deus. O profeta é maior que o rei. Sempre foi. É isso aí. Em relação, agora a pergunta esquentou. Vou me segurar para fazer ela bem bonitinha. Em relação a pastores,
se candidatarem a cargos políticos. Eu vou perguntar qual é a sua visão sobre isso, tá? Pastores que se candidatam a cargos políticos. Qual é a sua visão sobre isso? Eu tenho uma visão, mas o entrevistado aqui é o senhor, tá bom? Mas aqui, pode? Ele disse que ele me sacrificaria ao vivo se eu falasse algo que eu não pode. Se você falar alguma coisa indevida, eu vou te sacrificar ao vivo. Tá bom, mas eu vou correr o risco e dizer assim, gente, que eu acho que bons pastores que têm demanda, que olham para suas ovelhas, que gastam tempo com as coisas de Deus, a gente precisa saber qual é a nossa vocação. Sim. Tem gente que já nasce com a vocação para a política. Sim. E se você é um pastor legítimo, você precisa ter certeza da sua vocação. Você tem que ter muita coisa para fazer. Acho que não dá para se desdobrar entre a política e a igreja. A minha opinião pessoal passou. Não vou ser sacrificada? Não. Ai, que bom. A Elisângela disse assim, já que você me faz rir muito. E as suas filhas, a Liz e a Zara, falaram assim, mamãe, você está muito bonita. Nós estamos te assistindo. Achei tão fofo. Tá na hora de dormir. Pode ir pra cama. Ai, gente. Importante, necessário essa explanação. Viu, Bispo? O pessoal tá gostando aqui, ó. Concordo, top, estamos juntos. Que legal, que legal. Então, vamos lá. E aí, pastores se candidatarem? Olha só, eu não sou contra cristãos se candidatarem a cargos políticos. Eu acho que Deus levanta pessoas para isso, ok? Certo. Repito, não sou contra cristãos se candidatarem a cargos políticos. Mas, quando se trata de pastores, eu tenho uma grande preocupação e eu não concordo. E eu vou dizer por quê. Primeiro que um bom pastor, como você disse, ele já tem uma grande demanda automática. Todo bom pastor, ele é muito procurado e ele tem demandas demais. Um pastor já tem trabalho demais se ele quiser trabalhar. E quando você tem um pastor que se envolve com política, isso significa que a igreja perde com isso. Ela vai perder com isso. Então é a noiva de Jesus, é o corpo de Cristo que perde. Então esse é o primeiro ponto. Né? Segundo ponto, que eu não concordo com pastores se candidatando, é que quando você se candidata, quando um pastor se candidata a um cargo político, é como se o profeta ou o sacerdote entra o que você falou. se candidatasse a ser um rei. E na Bíblia, sacerdote é sacerdote e rei é rei. Cada um na sua posição. Cada um na sua posição. Rei é rei, sacerdote é sacerdote, profeta é profeta. Outra coisa, no contexto espiritual, todo mundo bem sabe que o profeta e o sacerdote são maiores do que o rei. Ok? São maiores do que o rei. É só você ver o exemplo, né, na Bíblia, se você vê Natã, né, conversando com Davi diante do pecado dele, qual a posição de autoridade dele diante de Davi, o respeito que Davi tem por ele. Então, o profeta, o sacerdote, eles são maiores do que o rei. Se você for ver Samuel, o relacionamento dele com Saul, fica claro para você ver quem é maior ali. Né? Se você vê João Batista falando para Herodes a respeito do pecado dele, Herodes tinha medo de João Batista. Por quê? Porque o profeta e o sacerdote são maiores do que o rei. Quando um pastor quer se candidatar a cargo político, isso significa se diminuir espiritualmente. Desceu. Significa descer. A gente tem o exemplo de Billy Graham, né? Que foi convidado para se candidatar a presidente da República. Foi ele que negou, né? Ele disse, eu não posso me diminuir. Eu não posso diminuir. Então, nós precisamos entender que a igreja, dentro do nosso plano espiritual, ela é maior do que o Estado. Porque é a igreja que dá a direção. Acho que os políticos devem pedir orientação para a igreja. Os políticos podem usar a sabedoria da igreja, a sabedoria bíblica da igreja, para ter direcionamento. Nós poderíamos ser conselheiros, né? Como os reis faziam com os profetas. Então, a igreja ela pode fazer o seu papel em colaborar. Nós fazemos um serviço social de graça.
Sim, um que papel é que papel muitas do vezes Estado. é O que nós fazemos, nós damos cesta básica, nós pagamos consulta. consultas médicas, nós compramos remédios para as pessoas. Sim. Então, nós estamos resolvendo problemas que não é nossa responsabilidade. Esse é o papel do Estado. Certo. Qualquer político inteligente, se qualquer político inteligente, ele saberia o valor de uma igreja. Porque nós poderíamos ajudar muito, muito como igreja a desenvolver trabalho social e espiritual, porque nós cuidamos das pessoas, nós restauramos casamentos, nós tiramos as pessoas das drogas. Sabe o que nós fazemos? Nós tratamos da depressão das pessoas e sem nenhum custo para o Estado, nenhum custo para o Estado, isso é custeado por cada um de nós. Então, a política tem que olhar para a igreja com mais respeito. Os pastores devem se dar respeito. Os políticos têm que aprender a respeitar as igrejas pelo papel que ela desenvolve e pela autoridade que a igreja tem. Quando nós queremos fazer um papel que não é nosso, isso quer dizer que nós vamos falhar com o corpo de Cristo. Volto a dizer, pastores têm muita coisa para fazer. Tem demandas grandiosas para fazer. E, a não ser que há alguns interesses diferentes, mas um sacerdote, até as roupas do sacerdote é diferente. Exato. O sumo sacerdote, até a comida dele era diferente. Então, a vida de um sacerdote é diferente. Ele foi preparado por Deus para cuidar da igreja de Jesus, para ministrar no santuário de Deus. E tem como você se envolver dentro de um contexto político tão perigoso e tão corrupto e não comprometer. E não se comprometer. E não comprometer a igreja. E não comprometer a noiva. Então alguém vai sofrer. Alguém vai sofrer. É confiar muito, às vezes, no próprio coração. Exatamente. E o Senhor confiou almas àquele pastor. Exato. E as almas pertencem ao Senhor. Exato. Mas aí também, alguns pastores, eles podem usar, e líderes religiosos podem usar a desculpa de que, mas Daniel foi chefe da administração. José, ele foi governador no Egito. Então eu posso também me colocar numa posição no governo. E aí? Eles gostam de usar esse exemplo de José e Daniel. A maioria dos pastores que se envolvem com política adoram usar o exemplo de Daniel e José. Mas o que eu digo para vocês sempre, ignorância tem que ter limite também. Até a ignorância tem que ter limite. Porque para você poder usar Daniel e José para esse tipo de defesa, não serve. Era outro tempo. Era outro contexto. Primeiro que José e Daniel, eles eram escravos. Independente da posição que os dois assumiram, se foi favorável ou não, eles teriam que assumir por imposição. Daniel foi levado. Eles eram escravos, eles não tinham escolha, eles não tinham livre-arbítrio para decidir o que eles seriam. O Faraó colocou ele numa posição. Né? O Faraó colocou José numa posição. Você vê Daniel sendo colocado numa posição por um rei persa. E outra coisa, contexto diferente, gente. Tempos diferentes. Nós estamos numa república. Será que é difícil as pessoas saberem disso? Nós estamos numa república. E no tempo de Daniel e José, eles estavam num imperialismo. É um império. Os termos são diferentes, culturas diferentes, então não dá para você comparar esse tipo de coisa. Uma república diferente. Então, essa é a minha posição. Teve uma pergunta boa que chegou aqui agora, tá? Pergunta boa. Algumas perguntas nós já respondemos, realmente. Né? Bom, por exemplo, alguém tinha perguntado, né, se um pastor ou um líder religioso pode ser um político, né? E aí acho que a gente já respondeu bem. E a pergunta 2 é muito boa. O que podemos fazer para sempre blindarmos a igreja no ponto de santidade, para mantermos uma posição cristã diante da política? O que a igreja pode fazer para se blindar, para se proteger um pouco,
né, do ponto da santidade de mantermos uma posição cristã diante da política, sabendo que as pessoas mudam tanto de, acredito que seja identidade, como de postura. Então, deixa eu ver se a gente conseguiu entender bem. Acho que é isso. O que a igreja pode fazer para se blindar, para se proteger, né? E, como cristão, manter uma posição? A primeira coisa é o líder tem que permitir que a igreja pense. O líder não tem que ter medo da igreja ser inteligente, das pessoas crescerem e terem opinião. Então, alguns líderes têm dificuldade com isso, de ver pessoas crescerem e se tornarem até mais inteligentes que eles. Então, quando as pessoas são inteligentes, quando as pessoas conseguem interpretar as coisas, elas vão dar opinião. Vão questionar. Exatamente. Se eu trago um político quebrando todos os princípios da minha igreja, eu preciso de alguém que diga não. Sim. Eu preciso de alguém que diga isso não está certo. Então a gente tem que permitir que as pessoas se expressem, não empurrar na garganta das pessoas o que a gente quer. Então a igreja tem que crescer com respeito. Uma ditadura dentro da igreja. É, ditadura dentro de igreja, onde faz o que quer e o resto fica calado. Então eu não quero um povo que não pensa. Uma maneira de se blindar, então, é o conhecimento. Uma das maneiras. Permitir conhecimento, ensinar. O pastor tem que ensinar as pessoas a pensarem e ensinar as pessoas a serem independentes dele. A gente tem que ensinar as pessoas a andarem com Jesus e amarem a Jesus e confiar em Jesus. Porque quando ele passar, a igreja permanece. Se nós falharmos, a igreja permanece. O problema é que quando a igreja acaba os membros tudo junto. Porque nós treinamos muitas vezes pessoas para nós e não para Deus. Para idolatrar pastores. Exatamente, idolatrar pastores. Então a gente tem que aprender a ajudar a igreja a crescer em Deus e se preparar para andar sem a gente, né? Ela funcionar sem a gente. Porque se acontecer alguma coisa comigo, sim, como é que a igreja vai ficar? Se você tem um povo inteligente, um povo que pensa, e gente que pensa é gente que cria, é gente que faz acontecer, gente que tem opinião, é gente que faz o movimento. É gente que faz a igreja funcionar. Agora, se você tem um monte de gente que só diz sim, senhor e amém, que não se expressa, que não diz o que acha, a gente pode dizer o que acha com respeito. Não estou dizendo que ninguém tem que as pessoas não têm que respeitar as autoridades. Não é sobre confrontar. É só se dirigir. É sobre... Se você vier com respeito, as pessoas aqui na igreja elas falam comigo, pastor, você é o líder, o que você decidir está tudo certo, mas eu posso dar minha opinião? Exatamente. É isso. É isso que eles dizem. O senhor pode pintar a igreja de vermelho, mas nós queremos dar a nossa opinião. Nós somos um corpo, né? Exato. Você sempre fala isso, é importante. Então, é bom ouvir. Então, o problema, você não dá direito de pensar. Você não dá direito quando você impõe na sua igreja uma posição política determinada, com política específica, você não deu o direito de pensar. Faz uma pesquisa dentro da igreja e pergunta às pessoas o que elas acham disso. Faz anônimo. Deixa elas falarem. Depois você vai ver o resultado de um monte de gente que vai dizer, pastor, o senhor não deveria fazer isso. Eu tenho a minha opção, eu tenho direito. Eu vou ensinar princípios. Mas se, depois de ensinar princípios, as pessoas optarem errado, isso é problema delas. Seu papel você fez. O papel já foi cumprido. É o direito delas. Elas querem errar, mas não é por falta de ensino. A gente tem que instruir. Nosso papel é instruir o tempo todo. Fazer boa política ou esperar que a igreja exerça seu papel político de forma certa é ensinar princípios espirituais. Você tem que saber o que é certo para você detectar aquilo que é errado. Mas o líder acaba não querendo ensinar, encher aquela pessoa de conhecimento, de sabedoria, porque gera uma certa insegurança. Eu vou perder a minha ovelha. O senhor concorda? Vai tomar a minha posição. Essa é uma maneira que ele encontrou. Ou vai roubar o meu lugar. Manter a cerquinha. Se você criar pessoas, se você gerar um povo que não sabe sobreviver sem você, você não é um bom líder. Então nós temos que gerar pessoas que possam sobreviver sem a gente. Então liderar não é números de pessoas que você coloca na igreja, mas a quantidade de pessoas que você emancipou. Pessoas que sabem andar com as suas próprias pernas. E o nosso papel é esse. Eu não vou durar muito tempo. E quando eu for embora, o que fica aqui? Então, o que importa para o homem de Deus é legado. É história. Porque o legado ninguém nunca esquece. Sim. Tudo que eu tenho gravado na igreja, as mensagens vão ficar aí. Eu vou morrer e elas vão ficar aí. Para gerações futuras. É um legado. A melhor coisa que um homem ou uma mulher de Deus tem que ter é essa lembrança de que o líder ele é inesquecível
pelo papel que ele fez, e nos ajudar e nos ensinar. Agora, fazer coisas só para hoje, isso é coisa de gente que não tem visão espiritual. Certo. É comum, não sei se... Acho que a maioria de nós já ouviu muito isso. É comum alguns crentes falarem, né? Ah, mas tem que tirar o ímpio da política e tem que colocar o justo, né? Não, a gente Muito famosa tem que... essa frase. Vamos colocar, enfim. Esse é o discurso. É o discurso. Tira o ímpio e coloca o justo. Dá até a impressão que quem fala isso é justo em tudo, né? Perfeito. Demasiadamente justo. Sim. Mas vamos lá. Como que o senhor definiria isso assim? Como que o senhor explicaria essa ação? O que é isso? Sabe? Tira o ímpio e coloca o justo. Eu acho que o procedimento é correto. A ideia é ótima. Você tira o ímpio e coloca o justo. Bom. Então, ótimo, ótimo. Queremos isso. Mas o problema do povo evangélico, né, apesar de que esse nome evangélico também já está com sentido pejorativo, né? Infelizmente. Eu acho que a gente tem que ser chamado de cristãos. Cristão. Né? E cristãos muitas vezes se encontram fora da seara evangélica. É verdade. Então, o problema é que os evangélicos, nós evangélicos, né, eu vou me incluir também, Sim. a gente tem mania de dizer o seguinte: os justos somos nós, evangélicos, e o injusto é aquele que está lá fora, e os das demais religiões, eles são ímpios. Esse é o problema. Mas quem disse que o conceito de justiça se aplica só dentro da seara evangélica? Quem falou isso? Tem muita gente lá fora que é justo. Eu conheço um monte. Eu conheço um monte de gente que nunca pisou numa igreja evangélica e que são justos. E dentro da igreja que são injustos. Justos e pais de família, honestos, rigorosos com as coisas certas. Isso. Então a gente tem que parar com esse negócio de achar que conceito de justiça só se aplica dentro de igreja evangélica. Nós podemos ter justos em vários lugares. É difícil você falar isso sendo evangélico, não é? Dizer que nós temos muitos problemas dentro da igreja evangélica. Né? Nós temos que cuidar da nossa casa. Essa que é a verdade. Eu vou te dar um exemplo para poder consolidar o que eu estou falando. Sim. Por exemplo, nós tivemos o rei Ciro. Ele libertou o povo de Israel dos babilônios. E ele era um persa. Era um persa, não era hebreu. Uhum. Nós tivemos Artaxerxes, que foi o rei que favoreceu Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. Sim, ele que autorizou. Era um persa. Era um persa. Nós temos Faraó e temos Abimeleque. Abimeleque, rei filisteu. Faraó, egípcio. Reconheceram o valor de José, mas os irmãos dele não reconheceram. Aliás, os irmãos de José jogaram ele dentro de um poço, venderam ele como escravo. Mas Faraó e Abimeleque reconheceram. Entende o que eu estou falando? Ou seja, se fosse nos dias de hoje, era a mesma coisa de dizer... Não, deixa eu fazer a correção. Sim. Deixa eu fazer a correção. Né? Dentro desse exemplo. Nós tivemos... Eu falei sobre o rei Ciro. Certo. Eu falei sobre o rei Ciro. Eu falei sobre Artaxerxes. Potifar. Nós temos o Potifar, Uhum. que reconheceu... Eu troquei as bolas. Sim. Eu falei sobre o Potifar, que reconheceu o valor de José, junto com o Faraó. Então. E não tem nada a ver. Agora, e nós temos também o Abraão, quando cometeu o pecado de mentira. De mentira. Aí nós estamos falando de um hebreu que... Nós temos o Isaac, que mentiu também. Eles foram admoestados. Aí entra Abimeleque. É como Filisteu então... E o Faraó, que chamaram a atenção deles, dizendo: por que vocês fizeram isso? Né? A questão de quebrar uma ética. E nós temos o exemplo do próprio samaritano. É verdade. O samaritano ele era hostil ao povo de Israel, né, ao judeu, e o samaritano foi o único que se compadeceu do homem que estava caído à beira do caminho. Caído à beira do caminho. E passou de largo o levita e o sacerdote. Ah. Então dá para a gente dizer que conceito de fraternidade, de justiça, de honestidade só se aplica dentro da igreja evangélica? Não, tanto que de repente tem muita gente, e já aconteceu comigo pessoalmente, deve ter muita gente também assistindo a gente, que já foi socorrido, sabe, por alguém que não é um cristão.
por Sim. alguém, sabe? Como a questão mesmo do samaritano ali que passou e socorreu. É. Então, muitos de nós já viveu. Jesus está ensinando Isso. uma lição ali. Tá ensinando uma lição. Ele está ensinando uma lição para a gente. E, resumindo, então, o que o senhor quis dizer, se a gente fosse falar nos dias de hoje, por exemplo, é isso, é que não necessariamente eu preciso ser um cristão, né, para agir, porque vamos colocar ele lá, porque ele vai agir de maneira correta, ele é Não. justo. Não, os Ninguém exemplos garante. que o senhor deu aqui Sim. foram de homens que cooperaram, Mas não como é? eram hebreus, não eram, mas cooperaram com o propósito que o Senhor Sim. tinha na vida de homens e mulheres. Nós podemos ter um justo, um honesto, que não é evangélico, Isso aí. que é católico. Sim. Por Muito favor. bom, muito bom. Nós podemos ter. Por que não? Nós podemos ter alguém que ainda não professou uma religião, mas que é justo. Que é justo. Nós não precisamos de um pastor nós precisamos de um sacerdote dentro da prefeitura, precisamos de um gestor. De um Sim. gestor. As igrejas acreditam que o cara sendo pastor ele pode tudo, né? Às vezes ele não Ele tem nem pode- conhecimento. às vezes- Pela pra estar lá influência, dentro. pelo poder e Exatamente. influência que ele tem. Hoje, se eu tivesse uma igreja grande, hoje, que lógico que nós teremos no futuro, Uhum. Estamos caminhando para isso. talvez eu não possa acreditar que são os pastores que vão ser gestores Uhum. de uma igreja grande. Nas questões espirituais, sim. Mas quando se trata de finanças e administração, de repente eu preciso de um contador, Sim, Ou claro. de um seja, administrador. preparo, capacitação. Não é? E A gente cada tem um no que- seu lugar. Porque as pessoas acham que por a pessoa ser cristã, ela pode tudo. Pode Por ela ser pastor, ela pode fazer tudo, ela resolve todas as coisas. Não, Não você é tem- assim. E vemos o tanto de pastor, de líderes que se corrompem no meio do caminho. Porque acham que pode fazer assim, eu posso e Acha envergonham que o o coração evangelho. tá blindado, né? Gente, nenhum de nós está. Isso é a realidade que a gente não para para Intocáveis. pensar, né? Isso aí. A gente não para pensar. Agora é um tanto quanto polêmico também. Só esquenta, hein, Lívia? Agora eu quero ver. Ouvimos muito falar de esquerda. Eu sou de esquerda, sou de direita. Não, tô no centro. Central. Conta pra gente aqui, só pra nós, Só nós pra duas nós aqui. três. Ainda bem que ele brinca que é JC. Conta pra gente qual que é se é esquerda, direita ou centro. O que eu sou? É o É. que ele é? Eu sou de Jesus. JC, né? Ele Meu, brinca partido, que meu o partido é de JC. Às vezes, a gente está andando por um caminho em linha reta, no centro, e você começa a perceber que a direita ela começa a ficar desconfortável e difícil para você trafegar. Aí você tem que jogar o volante mais para o lado. Então, a gente não dá para você definir o que é certo e o que é errado, porque às vezes você vê a direita se metendo em coisas estranhas. É tipo, escolhe a Os melhor que se- estrada? os É que se- isso? É tipo, não, que eu pensei Não, que você dirigir. é uma tipo, dirigida- escolhe a melhor Olha, estrada, né? Eu Você não vai estou dizendo que desviar você. dos buracos. Eu tenho uma opinião sobre a esquerda, ok? Certo. Definida. Certo. Mas sobre a questão de ser centro ou ser direita, eu prefiro ser de Jesus. Se a direita estiver com Jesus, vai estar tudo certo. A esquerda não vai estar. Porque a base da esquerda é o comunismo. Quando você fala de comunismo, a ideia do comunismo, quando surge, é meio romântica, né? Porque o comunista ele quer tornar as coisas tudo comum. É como se você quisesse aplicar um princípio de igualdade para todo mundo. A Todo gente mundo sabe fica que isso é muito bem. utópico. Impossível. Tudo igual. Mas o problema é o seguinte: a ideia do comunismo, quando surge, é tornar as coisas comum. Igualdade. A gente sabe que ninguém vai ser igual. Porque se a gente apelar para a igualdade, nós vamos ter um mundo que vai parar de desenvolver. A gente vai voltar para a idade da pedra. Então são as diferenças, são as opiniões diferentes que geram crescimento. Né? Então não dá para ser igual. A própria Bíblia ela tem um teor de capitalismo que ela diz assim, Paulo diz, aquele que não trabalha não coma. Ok? Às vezes assusta isso, né? Aquele que não busca não acha, aquele que não bate, ele não vai abrir para ele. Então, assim, às vezes, porque se você não bate, por que tem que abrir para você? Se você não busca, por que você tem que achar? Entende o que eu estou falando? Então, o problema da esquerda, a esquerda começa dizendo o seguinte, a ideia é a seguinte, o plebeu, ele quer tomar o lugar do rei. Essa é a ideia. O movimento de comunismo começa assim,
o plebeu, o simples, o pobre, nós vamos tomar o lugar do rei. Senso de justiça? O rei é opressor. Uhum. O rei é opressor. Se você olhar a história da Venezuela, você vai lá em Simão Bolívar lá atrás, que é um cara revolucionário lutando pelos pobres, aquela coisa toda é legal. Mas onde parou a Venezuela? Acabou em Chávez e Maduro. Olha só o que virou. O que acontece? O plebeu quer tomar o lugar do rei. Só que o plebeu, quando ele consegue o lugar do rei, ele corrompe o reino. Antes, se a gente tivesse ficado só com o rei, pelo menos tinha um ladrão só. Se a gente tivesse ficado com o imperialismo, talvez ficava melhor. Essa é a minha opinião, porque pelo menos tinha uma família só para a gente sustentar. Não tinha 1 milhão de pessoas corrompidas tentando sentar num trono. O problema que aconteceu com a esquerda é esse. Eles lutaram o tempo todo para todo mundo ser comum. Eles queriam o lugar do rei. Só que quando eles chegaram no lugar do rei, eles dominaram o reino e corromperam o reino. E estão oprimindo o povo do mesmo jeito. Então é melhor o rei legítimo estar na posição. É muito melhor. E por isso que essa ideia de esquerda ela não funciona, porque vai contra todos os nossos valores. Se você olhar para a Bíblia, vai contra todos os nossos valores espirituais. E ela se contradiz muito. Não dá. Qualquer partido que está envolvido com esquerda, relacionado com esquerda, aliança com esquerda, não dá, porque de forma subjetiva. Porque eles fazem de forma subjetiva, eles não são bobos. Eles vão fazer isso no obscurantismo, para acessar as mentes. Valores contra a família. Você vai ver legalização de drogas, aborto. Tudo isso está na cartilha deles, isso é claro. Isso é muito claro. Você vê declaração de políticos hoje, de ministros, que dizem: eu sou comunista. Grande vantagem. O que está acontecendo com os países comunistas hoje? É só olhar. Você vê o povo está massacrado. Porque o plebeu subiu no lugar do rei, sentou no trono e acabou escravizando o povo agora. É o que eu digo. Poder não é para qualquer um. Ou seja, é de direita, mas não significa que concorda com tudo que vai. Coisa. Muitas vezes nesse caminho você vai ver um buraco, você vai dar uma desviada dele. Tem um monte de gente defendendo valores aí, dizendo que são de direita, mas estão fazendo um monte de coisa errada. Então eu acho que o volante tem que ser jogado um pouquinho para o centro, um pouco. E claramente a igreja não deve entrar nessa briga, né? Não. Quando teve as eleições presidenciais, particularmente uma pessoa, um familiar, né? A gente teve eu não tive, né? Mas eu percebi que a pessoa com um pouco de desentendimento pela minha opção política. E muitos cristãos entraram mesmo em discórdia, em contenda, e por conta disso. Eu acho que é melhor a gente, nesse momento, como que faz? Quando você tem assim, não tem essa pergunta aqui, mas você tem essa discordância, e muitas vezes você vê entrando nesse caminho aí de discussão e tudo. Qual que é a melhor maneira da gente se posicionar para evitar esses... Ou não se posicionar. Se posicionar com ética. Né? Eu acho que discussão não vale a pena. Você vai discutir com as pessoas que já estão... Mas aí parte também da ausência de respeito mútuo, muitas vezes. Falta de respeito. As pessoas têm que se respeitar no que elas querem, até nos seus erros. Às vezes você vai falar com a pessoa não concorda, com você vai fazer o quê? O cara vai ter direito. Eu vou botar o cara para fora da minha igreja só porque ele vota no candidato A? Eu não. Se eu voto no B, ele vota no A, eu vou botar ele para fora. É um direito que ele tem. As pessoas têm direito de errar também. Sim. Têm direito de errar. E vão assumir suas consequências. Agora, o papel da igreja é instruir. O papel da igreja é muito mais importante do que as pessoas imaginam, porque a gente pode inferir no mundo espiritual. A gente pode mudar processos espirituais de uma cidade, gerar uma cidade saudável espiritualmente, e automaticamente os recursos da cidade vão mudar, se a igreja entender o papel. Mas se ela se diminui para fazer um papel que não é dela, essa igreja já está fadada ao fracasso. Aproveitando-lhe esse gancho aí, que palavra, que conselho o senhor deixaria, que reflexão, tanto para as igrejas, a população em geral, o pessoal que vai assistir, né, em especial até mesmo o pessoal da nossa cidade, sobre as eleições que vão acontecer domingo agora, mas não só aqui, né, em todos os municípios, sim. Enfim. Que palavra o senhor deixaria assim? Jaqueline, em primeiro lugar, a gente acha que consegue mudar a condição política e espiritual de uma cidade de uma forma convencional. Só que, em primeiro lugar, as coisas,
os políticos que vão para o poder, eles vão com permissão de Deus. Isso é importante saber. Eles não vão pela vontade de Deus. Eles vão pela permissão de Deus. Isso aí é importante saber. Aí o cara vai dizer, mas eu sou prefeito porque Deus quis. Não, Deus não quis, não. Ah, eu sou presidente porque Deus quis. Não, Deus não quis. Existe a questão de permissão. Uma coisa é permissão, outra coisa é vontade. Os pensamentos de Deus são pensamentos bons. Uhum. Então, toda autoridade instituída, ela precisa ser respeitada. Se você quebrar isso, você vai arranjar problema com Deus. Sim. Toda autoridade, a gente poderia falar aqui, como todo mundo fala, nome de pessoa, mas não vamos falar que isso não é o nosso papel. Não é o propósito. Né? A gente respeita as autoridades instituídas e a gente sabe que ela está lá porque Deus permitiu, não porque Deus quis. Agora, o que legitima uma autoridade política na sua posição? Um governo, alguém para comandar uma cidade ou uma nação. A índole espiritual do povo. Do povo. Olha só, a índole espiritual do povo que legitima a sua liderança e a sua cobertura. Então, as pessoas precisam saber disso. Nós temos, na Bíblia, situações que a gente vai ver, principalmente em Juízes, que a gente está estudando. Isso. Você vai ver esses episódios acontecendo o tempo todo. E fez o povo de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos... Levantavam um opressor. Amalequitas, midianitas. Um ciclo. Sim. Aí o povo se arrepende, muda a sua configuração espiritual, aí Deus levanta um juiz, um libertador. Entende o que eu estou falando? Então percebe que as mudanças, as transições que irão acontecer no cenário político dependem da nossa índole espiritual. Resumindo, cada povo tem o governo que merece. Nossa. Cada povo tem o governo que merece, porque olhando para a configuração espiritual da nossa cidade, é o nosso exemplo mais próximo, a configuração espiritual também do nosso país, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, é o povo que teme a Deus que tem que se posicionar espiritualmente. Por que existem governos corruptos? Porque a maioria das pessoas gosta de corrupção. Quando o povo começar a pensar em justiça e honestidade, Deus vai mudar as lideranças. Nós só teremos lideranças justas e honestas sobre nós quando nós começarmos a buscar a Deus de verdade. Quando nós mudarmos a nossa condição espiritual, é a nossa má índole moral e espiritual que legitima as lideranças. Deus vai tirar as pessoas e colocar o justo quando a gente se posicionar. Então, o cenário de Colatina não é favorável, por quê? Não é favorável porque nós temos muitos sacerdotes se envolvendo com a política de forma irresponsável. Sim. Irresponsável. E se nós temos os sacerdotes que representam a classe espiritual da cidade se vendendo, se comprometendo com coisas que eles nem têm certeza se vai dar certo ou não, né? Dando cheque em branco para a pessoa, comprometendo a igreja. Então, se a classe espiritual já está comprometida, nós temos um problema. Então, o cenário ele não é favorável. O cenário não é favorável. Provavelmente, de acordo com o cenário espiritual e moral das igrejas e da cidade, por não entender o propósito de Deus e o papel da igreja, nós teremos governos injustos. Nós vamos continuar com governos injustos. Nós vamos continuar debaixo de opressão, nós vamos continuar vivendo. O cenário não vai mudar no país, não vai mudar na cidade, não vai mudar em lugar nenhum, enquanto a gente não tiver uma mudança. Deus espera a mudança dos seus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ok? É aí. Se arrepender dos seus maus caminhos. Agora, o cenário é desfavorável. O que a gente pensa, a nossa ideia através dessa live, é provocar um despertamento nas pessoas. Para tentarem ser honestas. Entender o modus operandi desses políticos, que é sempre do mesmo jeito, com promessas mentirosas. Olha para a vida dos caras. Olha para como o cara formou a família dele, como que o cara construiu a vida dele, qual a história dele. Quando você olha para dentro de casa, você sabe mais ou menos como que vai ser a administração das pessoas. É um reflexo. Reflexo.
É igual você ter um pastor que o cara vive batendo na mulher, você tem um pastor que o filho dele não respeita ninguém. Então, tudo é questão, é só saber ser inteligente. Você ser inteligente Se necessário, faz uma pequena investigação pessoal. Exatamente, vamos ser racionais, porque quando a gente chegar na urna é nós. Não tem ninguém que vai cobrar. Tem político que fala assim, não, mas eu fotografei o seu, né, o seu título. Você vai... Não tem isso. Tira, não existe. Isso é uma mentira para quem não tem instrução. Quando a gente chegar lá na urna, é nós. Não vai ter ninguém. E ali a gente vai decidir. Só chegar, antes de colocar o pé dentro do local que a gente vai votar, fala, Deus me ilumina, para que eu não jogue a minha cidade no lixo. Temos que tomar cuidado. Então, o apelo que a gente faz é que a igreja se posicione com responsabilidade. E o cenário que a gente está vendo não é bom. Eu não sou pessimista, eu não estou aqui, pastor, você está liberando, estou liberando palavra. Não. A palavra que eu libero aqui é de bênção, que tenhamos pessoas justas, honestas, famílias, cuidando que a igreja seja, que a nossa cidade seja próspera, que essa disfunção que a nossa cidade vive, para limpar uma cidade é uma luta. Você vê cantos da nossa cidade suja, uma cidade toda uma logística pesada, de carro, de trânsito que não se resolve. Então, tudo isso depende do que vai acontecer por cima da gente. Bispo, e outra coisa que eu estava aqui refletindo sobre, como que é tudo uma questão cultural. Sim. Então, o senhor começou a falar lá em cima, lá no início, sobre a questão dos portugueses, da África, aí a paternidade, aí vem agora para os pastores, líderes religiosos, fazendo a sua parte bem feita, ensinando, instruindo, o político lá no lugar dele, pastor no lugar dele. E aí eu digo mais como mãe, as mães ocupando o seu lugar, porque se a mãe só se preocupa com... Não tô dizendo que não tem que trabalhar fora, não porque eu trabalho, mas se a mãe ela só trabalha, só visa o crescimento, o dinheiro, o status, e deixa aquela criança desamparada, aquela criança sem um ensino forte, um ensino cultural, para que aí ela vai passar de geração em geração. E aí a gente vai ver uma mudança, porque não vai ser assim. Sim. Nós temos que quebrar uma corrente mesmo. E aculturar as pessoas. Exato. Então, assim, se cada um ocupar o seu espaço, ocupar o seu lugar e fazer um belo trabalho, é a longo prazo? É a longo prazo, mas que seja, mas vamos começar. Se alguém tivesse feito isso antes, a gente estava colhendo. Não estaríamos como estamos agora. Exatamente. É forte isso que o senhor falou aí de cada povo ter o governo que merece. Porque nesse momento... Não dá para você discutir. Porque diante dessa frase, Li, a gente não pensa, bispo, no outro. A gente não pensa em quem já ganhou e está governando. A gente pensa em nós mesmos, assim. Você para e se autoanalisa. Você sabe Fala, o que eu estou fazendo para ter um governo melhor? Já que né? Não é só votar. Não. Votar é um pequeno detalhe, é um dia. Já que o Pondé, que é um filósofo, ele diz o seguinte... Ele tem uma frase que eu gosto sempre de repetir, né? Ele fala assim que a política é uma festa que fizeram não convidar. A corrupção é uma festa que fizeram não convidar a gente. As pessoas só ficam quietas quando elas não foram convidadas. Entendeu? Quando elas são convidadas. Na oficina o senhor falou algo assim. A corrupção é isso. Se convidar você fica quietinho. Na oficina de gente, o senhor falou, muitas vezes, quando a pessoa é beneficiada, ela muda o discurso. Ela muda. Então, às vezes, você fala assim, corrupto, até não convidar você. Depois que você levar alguma coisa, você fica calado. Você não vai falar mais nada. E não precisa dar um cargo. Não precisa fazer uma coisa grande. Uma vantagem. Eu digo, vou ser mais atrevida para dizer, se a pessoa chegar e me dar um aperto de mão, me olhar diferente, aí, amiga, pronto, já se vendeu. As pessoas não sabem o que significa da pessoa, se vende. As pessoas não sabem o significado de um contexto político para uma cidade. Muitas pessoas não entendem isso, certo? Uma pessoa colocou aqui, bispo, guerra espiritual, entre aspas, guerra política. Meio que fazendo uma junção, né? Que o tempo inteiro também é isso. É espiritual também. É espiritual. É espiritual. São regências que estarão sobre nós. Se você tem uma liderança que está sobre você, que ela é injusta, você não pode se levantar contra ela. Ela está lá porque Deus permitiu. Você vai ser rebelde. Você vai ser rebelde. Vai iniciar uma igual rebelião. você ter um pastor. Você coloca um pastor para pastorear uma igreja. Se ele é injusto, e se ele faz as coisas de forma
errada. Se você se posicionar de qualquer jeito, pastor, você está se levantando contra Deus. Porque ele está lá por causa da configuração de toda a igreja. É a leitura feita de toda a igreja. Você tem que ter um nível de justiça para que você tenha um justo. Não, forte. Entende? Forte. Eu vou parar aqui só um pouquinho, Li, por quê? Eu achei, assim, eu vou passar para o senhor ler essa pergunta aqui, ó. Tem uma perguntinha aqui. Será que eu sei ler? Não, vê. A primeira. Eu acho que é a Daniele, acho que é o nome. Acho que é a Daniele. Eu estou tentando formular de uma maneira para ficar mais claro. Ela está falando de narrativas que vêm mesmo com mentiras, meio que para enganar ou distorcer uma realidade. Eu acho que é isso que ela quis dizer. Como que a gente consegue... porque até... Tá aqui também. Quem tá aí? Seu esposo está perguntando também. Ele só tem pergunta inteligente, porque ele estuda pra caramba. Eu tô enxergando muito política. pouquinho, mas deixa eu focar aqui. Gente, eu passei para ele assim, aqui, ao vivo, porque tem perguntas muito inteligentes. Eu tô com dificuldade, tá muito pequenininho. Vê se você tá entendendo o que ela tá falando. hein? Daniele aí, fala. Interpreta isso aí para nós. Daniele, pastor, qual a importância de buscarmos a verdade e como a cultura, por meio da guerra de narrativas, tenta nos enganar com visões distorcidas da realidade? Qual a importância de buscarmos a verdade em meio a essa confusão? Uma narrativa assim, uma narrativa... Fake news. Né? Que distorce a outra. Nem sempre é fake news. Às vezes eu acho que o que ela está dizendo é o seguinte, você está falando uma coisa e tem gente que fala outra. Né? Como é que a gente encontra um norte no meio disso tudo? De tanta coisa. O podcast mesmo, se for olhar, vai ter um monte falando sobre de maneira sincera. Busca Deus de maneira sincera. Estuda as Escrituras. Se você olhar para as Escrituras, tem muita coisa que não vai ser feita. É só buscar Deus e as Escrituras. Você vai ver que tem um monte de coisa errada. É muito claro. O papel de um sacerdote, o papel da igreja, é muito claro. Então, às vezes, é ignorância ou é má intenção mesmo. Não tem outro caminho, então. É buscar conhecimento. É ir para a palavra. Ir para a palavra, ter intimidade com Deus para saber que os parâmetros de política e justiça você tem na Bíblia também. E cada vez mais as narrativas vão tentar mesmo nos enganar. Isso aí vai sempre acontecer. Sim, sempre acontecer. A questão cultural é a grande arma de Satanás hoje. Né? Ele está entrando nas universidades, fazendo pessoas acreditarem que aquilo é certo quando não é. Militando contra a palavra de Deus. Militando contra a palavra de Deus. Por isso que é uma guerra espiritual. Você vai contra. E se você milita contra a palavra de Deus, com quem que você está comprando uma guerra, isso hein? pode, isso não tem nada a ver, né? O papo não tem nada a ver. O Ernesto está pensando o quê? Tem um rapaz aqui muito bonito, o nome dele Diga-se de passagem que é seu marido. Olha lá, viu? Não perdeu tempo. O Kennedy diz o seguinte, o cristão tem que ter conhecimento dos princípios de cada partido, verificar cada candidato com o seu partido e coligação. E coligação é importante. E me fez lembrar que quando passamos assim uma última momento pensando sobre política, em que a gente ficou meio baqueado, né? Meu Deus, o que será de nós? E ali eu percebi ele estudando muito sobre política nos últimos anos e acaba respingando para mim, que eu tento pegar um pouco, mas é muita informação, mas ele entende tudo. E aí eu fiquei pensando assim, em como que essas dificuldades, não só na política, mas na vida, como que essas dificuldades, Deus permite essas questões. Vi um governo difícil, vi uma situação que te destrói para fazer você... Dá uma estudada aí, vamos acordar para a vida. É resultado da nossa própria maneira. E faz o cristão, o ser humano, dar uma aprofundada um pouco maior. Sofrer as consequências. E acordar para a vida mesmo, né? Isso. Você vê que hoje, se você visitar, passar em frente a um bar, qualquer cantinho da cidade, as pessoas elas falam sobre política. Sim. Antigamente... não era tão assim. Você concorda comigo? Se falava de futebol, se falava de... Está ampliando o conhecimento. A internet tem ajudado, né? Se fala muito sobre política. Coisa que não deixa nada... Foi bom que a gente acabou tendo conhecimento do que já existia, né? Antigamente as coisas existiam e a gente não sabia. Elegiam-se pessoas e a gente não tinha oportunidade de saber nada. Hoje a gente sabe tudo. Sabe tudo. Não tem como esconder por muito tempo. Não tem.
descobre. E sabe o que você está falando aí? Que ele foi a fundo, ele quis Sim. estudar, ele quis conhecer. Olha, ele partiu para o conhecimento. Exato. Tem um tempo que a gente está batendo nessa tecla aqui. Sim. Conhecimento. Não dá para ser preguiçoso nessa área se você quer fazer a coisa de É o uma conhecimento maneira... secular associado com o Espírito Santo. Isso aí. Porque se você tiver só conhecimento secular, Mas sabe o que eu ia pode se tornar falar, um bispo? cético. Sim, que exato. não é... Eu ia falar ali que É o não excesso é... de racionalidade? Aí. Exato. Todo excesso é perigoso. Todo excesso é perigoso. E eu ia falar o seguinte, não é sobre você fazer um movimento, vamos passar 24 horas clamando nessa praça. Se você sair dali e tiver as mesmas atitudes, Sim. se você sair dali e, enfim, você não busca conhecimento, você vota em alguém porque você vai ser favorecido. Não, é porque ele cedeu um ônibus ali para a igreja para fazer uma caravana. Então, muitas vezes, sugestiona aquele povo a votar nele, aquele É muito líder. barato, É povo. muita É muito coisa. É um barato. ônibus, é um caminhão de areia porque está batendo uma laje. Tem essas Você coisas. compromete toda uma questão espiritual por causa de um caminhão de areia. E acha que um evento, Um jogo de camisa. e acha que um evento, entendeu? E acha que um movimento, não vou botar os cristãos aqui na praça que vai mudar a história do país. É. Sem atitude, o que, Quem que muda a é? história é Deus. É só Deus. Isso, a nossa confiança É tem que estar só nele, né? Buscar Deus. primeiro a Deus para nos dirigir nessas escolhas. E assim, de verdade, se eu pudesse dizer algo, eu diria, inclusive para amigos, tem muita gente, né, que vai ver a gente. Não vota por causa de um momento que alguém chegou para agradar você como cristão. Eu não vou votar por causa de um momento. Não, porque foi um evento. Uhum. E por que que antes não tem? Então, umas coisinhas, deixa eu ficar quietinha. É umas coisinhas que eu fico meio que pensando, Sim. sabe? A Sim. gente não é esse o meio que a gente vai seguir, pesquisar, esse não é o parâmetro. Agir de Pra forma escolher. irresponsável, né? É, Não isso tô aí. nem aí. Eu vou votar em fulano porque ele deu churrasco. Porque ele deu jogo de camisa. Porque Prometeu ele... uma vaga, um emprego, É, tem um uma negócio va- desse. é uma vaguinha. É corrupção. né? Um emprego Então, assim, ali. Existem valores que são maiores que envolvem a vida das pessoas, né? A política ela tem poder para fazer isso. E também não vai votar porque, vou perder meu voto. Tá todo mundo votando em fulano? Então, para não perder meu voto, eu vou votar em fulano também. Certo. Não é bem assim. Né, a gente tem que votar. Votar em branco é errado. Em branco eu nunca Você votei. joga Boa, fora boa, o deixa eu seu falar di- essa você questão. joga Faça essa fora... pergunta aqui só a nível de curiosidade. Já votou em branco? Nunca. Nunca Eu votei nunca também votei em em branco? branco. Eu não acho certo. Nunca votei. Eu acho que a em gente tem que exercer... Porque quando você tem candidatos, você olha para os candidatos, você fala assim, pastor, mas esses candidatos os três são ruins. Menos pior, Aí você pega o fala menos assim, pior. Eu falo assim, então os três fede, ou todos quatro, todos cinco fede. O que a gente faz? A gente vota no que fede menos. Por eliminação. Isso é Pega o menos voto pior. útil. Isso é voto útil. Boa. Voto Não dá pra você útil, jogar né? seu Você voto fala pra assim, alguém eu não que vai vou ganhar votar. 10 Você vai ver votinhos. o que pode, né? Às vezes você fala assim, mas fulano, né? Assim, eu sei, mas qual é o lado bom dele? Tem que ver o que é bom, que pode ser menos pior. Uhum. Isso é voto útil. Agora, não votar, aí é covardia, né? Aí é covardia. É lavar suas mãos? Tipo Lava assim, as mãos, é como Pilatos, né? né? Lava as mãos. E não o tem senhor nada. sempre fala que a omissão é um Omissão é um pecado pecado. grande, Eu acho que votar em branco é ser Omissão. omisso. principalmente para o cristão. É porque o que muda a sua é o voto. consciência vai te cobrar essa omissão. O problema hoje também é essa compra de votos. É uma coisa que Ai, tem que que rir para não revela chorar. a má índole de um povo. Uhum. A corrupção de um povo pequeno. O povo que aceita. Um povo pequeno. Um povo cristão pequeno. Uma sociedade pequena, comprometendo valores grandiosos Grandes. por causa de um carro de areia. Migalha. Entende? Um o que eu tô falando? benefício Então, assim, passageiro. acho que falta Deus na vida das pessoas. A gente precisa passar por uma metanoia. Metanoia. Aliás, você que está aí, que quer passar por uma maratona de metanoia, tem no YouTube, no canal da igreja, tá? Maratona Isso aí. Metanoia, a gente está Incrível. nela. Por sinal. Falamos ontem, na quinta-feira, aqui sobre serviço. Serviço. E é aí a pesado. gente falou, foi Foi maravilhoso. demais. não Assisti foi? de casa ontem, precisei Você ficar não em veio? casa. Não vi. Mas a gente falou sobre o Mas eu aspecto tava lá. espiritual, aspecto Você tá lembrando? relacional, Relacional primeiro, relacional primeiro, espiritual segundo. espiritual segundo e capacitacional. Capacitacional. Aí o bispo disse, pode pesquisar que essa palavra existe. É, Gente, foi muito bom. Meu E marido ontem estava com a minha sogra no Sim. hospital e eu falei com ele assim: você tá assistindo? Ele disse assim: daqui a pouco eu vou assistir. Então assiste porque tá forte.
Aí tem ele lá, até mandou uma foto assistindo enquanto eu tava ficando com ela por lá. Foi muito bom, realmente. Deus é bom demais. A gente está passando, né, aqui na igreja por essa maratona metanoia. E é isso que a gente precisa viver. Essa Mudança expansão da mente, essa mudança da mente. Você já percebeu os resultados que a igreja está tendo? Muito. Você já olhou ao redor quanta coisa está acontecendo? Muito. Os projetos que a gente está criando, a igreja está criando, tanta gente se movimentando. Uhum. Isso é metanoia. Isso é mudança de mente, é Mudança renovação de mente, ampliando os horizontes, tendo coragem para realizar coisas grandes para Deus. E se alguém pergunta assim, tem técnica? Traz muita gente de fora? Como é que vocês fazem? Assim, tem um envelope? Qual que é o segredo? Tem um pano, tem um olhinho, não, tem palavra de Deus. E a palavra de Deus, Jesus no nosso meio. Você ter Jesus, você não precisa de personalidade, né? Não precisa inventar Quando moda. você tem Jesus, Deus usa os próprios membros da igreja, os pastores locais, e você tem uma renovação, movimento e alimento sem trazer celebridade. Maravilhoso. Né? Movimento. Porque você tem Cristo. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo tem pão, tem peixe. Né? A centralidade da palavra e ter Jesus como único. Esse é o segredo para toda igreja. Maravilhoso. Gente, a gente está caminhando para o final. Vou deixar ali aqui com algumas considerações finais. Fala ali. Já acabou. Já acabou, passou rápido, né? Foi um papo muito... Para nós, né? Para eles, não. Não sei. Muito esclarecedor, muito rico, de muito valor. Eu tenho certeza que tirou suas dúvidas para domingo, se você ainda estava aí pensando, repensando. Então, vamos fazer por eliminação, caso você ache que não está do jeito que eu gostaria que fosse, não está nos princípios que eu gostaria que fosse. Então, já aproveita a última dica, vai por eliminação, mas o voto em branco. Isso aí. Né? Escolha o seu candidato com consciência, porque, na verdade, é só você e Deus naquela urna. Como o bispo disse, ninguém mais. Então, depois é você e ele que vão conversar aí. O que você fez? Então, eu realmente tive informações que eu precisava aqui. Para domingo, eu vou estar com mais consciência. Foi bom, foi muito bom. Espero que você tenha gostado também. E quem sabe a gente volta aí, ó. Quem sabe, né? Essa mesa Né, organizada. Aqui vamos de entrevistar podcast. o prefeito eleito. Aí, Seria bom. Ore, peça direção a Deus nesse domingo. Vamos convidar. E a gente quer agradecer, bispo, todo mundo que participou. Sim. Muita gente participou, tá? Muita gente. Muito bom. Top. E colocando sua opinião, e interagindo entre eles. Eu achei legal que eles estavam lá interagindo entre eles também. Então, muito obrigada a todo mundo que participou. Continue orando pela nossa igreja. Nós estamos aí vivendo um período de expansão e a gente crê que já deu tudo certo. As coisas estão acontecendo de uma maneira até bem veloz, né? Bem veloz. Mais rápido do que a gente imaginava. É verdade, é verdade. Eu sou filha dessa casa tem 1 ano só, pouquinho tempo tá ali. Você falou que você chegou agora, Pois mas eu tenho tenho pouquinho 30 tempo. dias. Mas eu tenho pouquinho tempo também, posso falar que a gente aprende. Mas aprende com força. Então, se você gosta de uma boa palavra e quer aprender um pouco mais, vem fazer uma visita. Nós estamos aqui na quinta-feira, às 19h30 e no domingo, às 19h30. E você que está aí e ainda não veio na escola bíblica, domingo, 8h30 da manhã. Gente, é muito bom. E a gente está nesse livro de Juízes, tem muito a ver mesmo com esse contexto. Né, muito Bispo? a ver, Deus realmente. faz as coisas na hora certa. Né? Bispo, Verdade. obrigada. E as suas considerações finais. Nós esperamos que a consciência comece pela nossa igreja, Sim. né? De que a nossa responsabilidade social e espiritual é muito grande e que a gente precisa votar com responsabilidade. Buscar nas pessoas os padrões espirituais que se aproximam do que a gente acredita na palavra, né? E pedir a Deus que mude a consciência de algumas pessoas que já se corromperam. Eu sei que o contexto não é favorável para a gente ter um gestor bom, não é favorável pelo tipo de comportamento da igreja, como que as igrejas estão se envolvendo, volto a dizer, de forma irresponsável, não executando seu papel, mas como agentes de campanha. Nós não temos que ser agente de campanha, porque nós somos muito maior do que isso. Não fomos a igreja é chamados pra muito isso. grande. Sim. A igreja é o corpo de Cristo, nós não fomos chamados para isso. Então nós somos aqueles que diz para o rei, está errado. Nós somos o povo que diz para o rei, você tem que se arrepender. Da direção. Você tem que. Então o papel da igreja é muito grande, não dá para a gente se diminuir. E nós temos muita coisa para fazer. Nosso papel é orar,
que Deus nos conceda essa graça, no meio dessa turbulência, dessa luta espiritual, desse contexto terrível que o nosso país está. Dentro de uma regência maligna, com influência de comunismo, influência de uma esquerda pesada, opressora e corrupta. Nós pedimos a Deus que Ele derrame uma gota de misericórdia sobre nós, para que o cenário de Colatina mude. O cenário de Colatina seja um cenário segundo a vontade de Deus. Que seja segundo a vontade de Deus. Se a vontade de Deus prevalecer, nós teremos outro cenário. Eu vejo os avivamentos que aparecem na internet das cidades que não crescia nada, não tinha nada, não tinha peixe nos rios. Hoje a gente vê a nossa cidade, uma seca, um rio seco. Né? Uma cidade que as coisas são feitas só em época de política. Né? Então, assim, uma dificuldade. Assim, a gente sabe disso, né? Eu moro aqui há muitos anos, sou nascido e criado. Estou falando como pastor, estou falando como cidadão. Não está legal. O cenário não está legal. Não adianta falar que está legal, que não está. A gente se consola, mas a gente tem que se comportar como pessoas que querem mudança. Inconformados. Essa é a palavra. Não carregar esse espírito de orfandade que aceita as imposições do jeito que as pessoas querem. Até porque a igreja tem que lembrar que tem um pai. Não dá para a igreja também se colocar como órfão e se entregar na mão de qualquer um, porque nós temos um pai. Sim. Nós temos quem governa sobre nós. Nós não podemos perder identidade, ser volúveis, enfim. Tá vendo que daria para... Dá para enganchar aqui, vamos para mais aí. Mas só tá que o pessoal está com fome. Muda aqui o template. Também, a equipe aqui, tá todo mundo aqui, esperando para pedir pediram uma pizza. Aí, Aê! Equipe abençoada. Gente, vamos dar um tchau? Obrigada para todo mundo. Bispo, obrigada. Demais, não doeu nada, não fui sacrificada ao vivo, Não, me não segurei foi. em algumas brincadeiras. Li, foi muito bom estar com você. Bom. Espero estar mais com você, tá? Em podcast. Vamos Tá embora. bem, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Foi muito Aleluia. bom. Foi Muito bom. bom, muito Legal. bom. Isso aí. Vai subindo.